Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar falando de Jujutsu Kaisen. Já foi confirmado de que teremos sim uma segunda temporada do anime, se eu não me engano, para julho de 2023. Então, enquanto ainda não começa essa segunda temporada, por que não a gente já aquecer um pouco os motores para certos eventos que irão acontecer? Então, por que não ver a luta de Gojo versus Toji Zenin? A luta em que sim, o Gojo quase morreu. Não é clickbait, não é mentira. De fato, realmente isso aconteceu. Então, se vocês querem ver, fiquem até o final do vídeo. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já peço para vocês darem um gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem mais vídeos. Então, bora para o vídeo. Bom, antes de começar mesmo ali a luta em si, eu preciso antes disso explicar um pouco mais como é que nós fomos levados para isso tudo. A segunda temporada, o comecinho da segunda temporada vai adaptar basicamente o arco do flashback do Gojo e também do Geto, na época que eles ainda eram estudantes da Escola Técnico Superior de Jujutsu de Tóquio, e eles basicamente são mandados na brilhante missão de protegerem a Manai Rika, que é basicamente uma garota que será utilizada como receptáculo estelar para o Tengen. O Tengen, para quem não lembra, já foi citado lá na primeira temporada, é o responsável ali por manter estável a barreira que protege as academias do mundo Jujutsu, e ele é alguém que, ele é de certa forma quase que imortal, pelo menos em questão de longevidade. Ele vai trocando de corpo e vai tendo cada vez mais expectativa de vida, mas ele também, ainda assim, cada corpo tem um limite e por isso ele precisa ali trocar mais uma vez, e dessa vez para o corpo da Amanai Riko. E a missão do Gojo e do Geto é basicamente protegê-lo, porque existe ali uma outra espécie de seita satânica, um culto religioso que vai contra os preceitos do Tengen, por conta dele ter espalhado ali junto do budismo. Ele pregou as bases iniciais para o Jujutsu e eles basicamente não conseguem enxergar uma outra religião em pé de igualdade com a deles. E é aí que entra basicamente o Toji. O Toji é um assassino contratado para matar essa garota, e no meio do caminho também dá muito trabalho para os protagonistas desse arco. O Gojo e também o Geto, junto da Ieiri, que eram ali o trio, que a gente atualmente tem o Fushiguro, a Nobara e o Itadori. Aqui eram esses três, basicamente saíram em pequenas férias com a Manai, e quando eles decidem voltar para a escola Jujutsu, temos ali a infeliz visão de que o Gojo acaba sendo apunhalado pelas costas pelo Toji. O Toji, que por ser alguém, assim como por exemplo a Maki, que não tem um pingo de energia amaldiçoada, ele passa completamente despercebido pela barreira da escola. Então é por isso que ele consegue desferir uma facada nas costas do Gojo. Nada tão mortal assim. O próprio Gojo pede pro Geto se acalmar um pouco, não foi algo que ele vá morrer. Ele usou energia amaldiçoada para diminuir o impacto, mas ainda assim foi uma surpresa bem impactante. O Toji, que até por sua vez, como era um membro do clã Zenin, ele tinha conhecimento basicamente sobre o Gojo, que detinha os 6 olhos, e mesmo sem saber que estava sendo seguido, o Toji perseguindo ali o Gojo secretamente, o Gojo conseguiu descobrir isso com a maior facilidade. E é sabendo disso que o Toji espera o melhor momento para desgastar o máximo possível o Gojo. O Geto, que ainda assim até tenta usar a maldição para atacar o Toji, acaba sendo meio em vão, porque no fim das contas
O Toji destrói completamente essa espécie de verme gigante que o Geto manda. Só que quando ele sai, a gente percebe uma coisa, duas coisas na verdade. A primeira é de que ele está com uma arma completamente diferente da que ele usou. E agora é sim, de fato, uma arma amaldiçoada. E dois, que é o fato de que ele está ali com uma outra maldição enrolada ali no peito dele. O Gojo até percebe isso e agora vai ver de que ele realmente vai ir a sério. E é por isso que ele pede, então, para que o Geto e a Manai saiam daí. Enquanto ele até tenta entender a situação com o Toji sobre o fato de que existia ali uma recompensa pela cabeça da Manai Riko para que todos os mercenários ligados ao mundo Jujutsu dessem um jeito de matar ela. Só que essa recompensa foi tirada. E foi tirada justamente por causa do Toji. O Toji fez questão de tirar essa recompensa para basicamente dar um pseudo respiro para todo mundo e pegá-los desprevenidos. E deu certo. Mas o Gojo é o Gojo, mesmo ele ainda não estando no mesmo nível que ele tá hoje, ele já avança rapidamente na direção do Toji, aparecendo nas costas dele. Ele começa a atrair ele para perto de si mesmo, depois lança-o para longe. Só que ele percebe de que mesmo sem sequer ter uma gota de energia amaldiçoada, o Toji tem um corpo quase que perfeito. Porque tudo que ele faz são de fato proezas físicas sobre-humanas. O Toji, mais uma vez, então avança na direção do Gojo, começando a tentar atacar ele. Só que mais uma vez o Gojo manda chega para lá nele. E ele até ali começa a entender um pouco sobre o que é que o Toji quer fazer. Se ele realmente é alguém de alto escalão do mundo Jujutsu, ele certamente conhece as técnicas do Gojo e ele sabe da energia amaldiçoada meio que quase infinita, de certa forma, e é por isso que ele está tentando desgastá-lo. Só que pelo fato do Toji não ter energia amaldiçoada, ele sai na vantagem, porque não tem como ele ser rastreado pelo Gojo. E é por isso que o Gojo simplesmente decide destruir metade da escola inteira, utilizando ali a energia amaldiçoada externa máxima. Ele basicamente usa o azul, a técnica dele, que ele simplesmente puxa tudo ali e destrói completamente quase metade da escola para ver se o Toji sai de algum lugar escondido. Só que quem sai não é ele, e sim várias maldições em formato de mosca, que percebe ali que o Toji de alguma forma consegue trocar essas armas. Ele vê de que provavelmente tem alguma coisa ligada àquela maldição que está com ele, e é basicamente nisso que o Gojo, percebendo de que se ele tá ali usando vários outros truquezinhos para tentar derrotá-lo, o alvo principal dele não é o Gojo, e sim a Manai. E é basicamente com isso que, utilizando ali uma espada amaldiçoada, a lâmina dela simplesmente tem um nível de poder absurdo que conseguiria ali tentar cauterizar os 6 olhos. Ele sabe claramente que esse é o grande trunfo do Gojo. O Gojo já tem uma quantidade de energia amaldiçoada sobre-humana, e com 6 olhos ele consegue diminuir ainda mais o uso dessa energia amaldiçoada, e é temendo isso que ele simplesmente usa a lança invertida do paraíso. Uma arma amaldiçoada de nível especial que simplesmente consegue interromper o uso de técnicas amaldiçoadas, basicamente perfurando a garganta do Gojo, que ele consegue impedir que o mesmo faça alguma coisa, mas ele sabe de que mesmo sem poder utilizar a energia amaldiçoada, o Gojo vai dar um jeito de se virar. E é por isso que ele decide então acabar de vez com ele. Depois, pegando a lâmina, ele puxa ela para baixo, perfurando o peito do Gojo, e não para por aí.
ele enfia várias e várias vezes a lâmina na perna do Gojo, que agora teoricamente caiu morto, e ainda depois ele pega uma outra faquinha menor e perfura a cabeça do Gojo, teoricamente agora realmente matando ele, mas não vai funcionar bem assim, né? A gente sabe que o Gojo continua vivo. Mas enquanto isso, a gente basicamente indo para a tumba do receptáculo estelar, para onde será levada ali a Amanai para ser o novo receptáculo do Tengen. Ela basicamente tem duas opções. Ou ela pode basicamente se tornar receptáculo dele, e a personalidade de Amanai Eriko vai acabar completamente, não vai mais existir. E existe ali uma outra opção, que o próprio diretor ali na época, que acho que ainda era professor, deu ali para eles, de que não era algo errado eles simplesmente desistirem de impedir isso. E é por isso que ela tem a opção de simplesmente recusar a fusão. E o Gojo e o Geto, eles concordaram de que caso ela recuse, eles vão a todo custo proteger ela, mesmo que eles tenham que lutar contra o Tengen no mano a mano. E a Amanai, ela sempre se viu basicamente como sendo alguém que era diferente das pessoas, de que ela era especial. E para ela ser especial era algo normal. Ela sempre conseguiu estar a salvo basicamente por conta dela ser especial. E no fim das contas ela nunca teve uma vida normal, que era o que ela tanto queria. Os pais dela morreram cedo no acidente de carro. Ela não lembra muito deles, mas ela ainda assim se sente um pouco sozinha, mas nem tanto, ela não tem tanta essa falta dos pais, mas ela nunca se importou do quão doloroso fosse deixar de basicamente existir. Ela não tinha nada de tão importante que ela queria ter naquele momento. Só que recentemente, ela basicamente vivendo ali esses últimos dias ao lado do Gojo, do Geto e da Ieiri, ela basicamente viu de que ela quer viver. Ela quer realmente continuar viva. E ela realmente, por mais que tenha que colocar a vida dos três em risco, no caso agora mesmo só do Gojo e do Geto em risco, ela ainda assim quer viver. Então o Geto simplesmente estende ali a mão pra ela, pra gente ir pra casa. Só que Jujutsu quer deixar você claramente depressivo. A história é que eles não querem que você seja feliz. O Gege Akutami, mano, ele simplesmente faz com que o Toji dê um tiro na cabeça da Amanai e infelizmente ela morre. É uma baita de uma quebra de expectativa e algo realmente ruim. E vendo isso, a raiva do Geto é bem clara, né? Acabar com o Toji a todo custo, mas o que mais surpreende ele é de que se o Toji tá aqui, significa que o Gojo perdeu. E sim, ele realmente perdeu. Mas o Geto acaba mandando uma maldição, meio que uma espécie de dragão gigante na direção do Geto. E o Toji basicamente meio que arremessado ali pra longe. Só que rapidamente, mais uma vez, ele consegue sobreviver. E ele então começa ali a fazer as típicas explicações de vilão. Mas dessa vez não vai explicar o grande plano do mal dele, não. Ele basicamente começa a explicar essa pseudotécnica dele, que não é dele em si. Como é que ele consegue simplesmente mudar de arma o tempo inteiro. A gente viu de que quando ele perfurou as costas do Gojo era um objeto não amaldiçoado, porque assim ele conseguiria passar despercebido pela barreira, mas depois ele mudou já para uma outra arma, depois foi mudando, até mesmo para matar a Amanai ele usou uma arma normal, porque assim ele não chamaria a atenção de ninguém. E tudo isso, essa troca inteira, se dá devido a basicamente uma pequena maldição, um espírito amaldiçoado que consegue armazenar ali vários objetos, sejam armas, sejam até mesmo pequenas maldições, como ele tinha armazenado aquelas maldições moscas que o Toji mandou contra o Gojo, e ela consegue se comprimir num tamanho pequeno o suficiente para que o Toji consiga engolir ele. E como o Toji não tem ali um pingo de energia amaldiçoada, ele faz com que a maldição também
seja ali invisível, digamos assim, aos olhos dos demais feiticeiros. E é por isso que ele consegue ter uma vantagem tão grande. Ele passa completamente despercebido e ele então mais uma vez avança ali agora na direção do gueto. O gueto que até ali ele vê de que por mais que seja ali, ele tenha mandado uma das maldições mais poderosas dele, ainda assim está sendo completamente inútil. Só que ele ainda tem uma pequena carta na manga, porque a técnica do gueto é a de manipulação de maldições. E o que é que o Toji tanto tá usando aí com ele para armazenar as armas dele? Bom, uma maldição. Só que nesse meio tempo, basicamente a gente vê de que surge o espírito rancoroso, o espírito vingativo da Amanai Riko. Ela ali é algo que vai ser explicado ali, eu acho que já foi explicado também, de que quando alguém ali ligado ao mundo Jujutsu é morto sem o uso de energia amaldiçoado, ele posteriormente se tornaria ali uma maldição ou também um espírito vingativo. E é basicamente o que a Amanai se torna. E até ali o Toji, ele não está se importando muito com isso. Ela até tenta atacar ele, mas no fim das contas é basicamente inútil. Mas essa é basicamente a brecha para que o Geto tente pegar a maldição que está com o Toji. Só que a maldição, ela de certa forma também tem uma certa vontade própria. E ela tranquilamente desvia ali do golpe. O Toji então entende claramente a técnica de manipulação de maldições do Geto. Só que tem algumas pequenas condições. Ele tem que tocar na maldição, obviamente, para manipular ela. E ele só pode manipular maldições que estejam em níveis abaixo do dele. Porque senão já seria um certo absurdo. Ele, por exemplo, ele ainda não é um feiticeiro de grau especial, eu creio. E se ele tentar, por exemplo, pegar uma maldição de grau especial, até mesmo ele atualmente já teria certas dificuldades, mesmo sendo uma maldição já no mesmo nível dele, ainda assim teria suas dificuldades. O Toji então claramente percebe isso e então decide logo pôr um fim nisso tudo, e pegando mais uma vez a sua espada, ele perfura completamente o peito do Geto. E ele até ali fala pra próxima vez, se for rolar uma próxima vez, porque ele não matou pelo visto o Geto, ele pede pra ele tomar um pouco mais de cuidado, porque ele é basicamente um cara que sequer tem energia amaldiçoada, considerado meio que um macaco, algo que depois quem vai ter essa visão vai ser o Geto. A gente já viu isso lá no filme de Jujutsu Kaisen Zero, e ele basicamente foi facilmente derrotado por alguém que sequer tem energia amaldiçoada. Óbvio que o Toji é alguém extremamente inteligente e forte, né? Mas ele ainda assim faz questão de acabar com todo mundo, ou pelo menos é o que a gente achava. Porque depois de todo o acerto de contas com o cara que contratou o Toji, ele ganha ali a recompensa dele, ele vê de que o Gojo não morreu. Ainda não. O Toji, por sua vez, basicamente entende como é que o Gojo milagrosamente voltou à vida utilizando a energia amaldiçoada reversa. O Gojo, que por sua vez nunca tinha utilizado essa técnica antes, ele só ouviu algumas poucas explicações bem complexas até da Yeri, mas ele ainda assim conseguiu, em vez de tentar revidar o Toji, em vez disso ele utilizou toda a energia amaldiçoada dele para focar na sua própria recuperação. E ele, entendendo então que a energia amaldiçoada surge da negatividade, ele simplesmente multiplicou menos com menos, na matemática é igual a mais. E assim ele simplesmente gerou energia amaldiçoada reversa. E ele se recuperou meio que graças ao Toji, já de certa forma, por conta de que o Toji, em vez de ter matado ali o Gojo, ali quando ele esfaqueou a cabeça do Gojo, ele não usou um objeto amaldiçoado, uma arma de fato amaldiçoada, foi uma faca normal. Então assim deu ainda a brecha para que o Gojo conseguisse se recuperar
do Toji. O Toji que até vê ali o Gojo dizendo de que ele perdeu por isso, só que ele não vai desistir tão fácil assim. Ele basicamente avança na direção do Gojo, que facilmente desvia e tenta então acertar mais um golpe no feiticeiro, só que o Gojo basicamente começa a voar. Utilizando ali as suas técnicas, ele conseguiu agora gerar a energia positiva e com isso criou a energia amaldiçoada reversa, que fluindo agora por todo o seu corpo, ele consegue simplesmente usar a técnica amaldiçoada reversa, o raio carmesim. Ele simplesmente desfere um laser que é forte o suficiente, que simplesmente arremessa o Toji para quase do outro lado da escola, enquanto o Gojo vê de que ele vai ser sim duro na queda. Enquanto isso, ele até ali, o Toji, ele sabe claramente quais são as habilidades do Gojo. O poder de parar objetos, o ilimitado, ele consegue parar qualquer objeto, mas para isso ele tem que estar consciente disso, ele não faz ainda automaticamente. O poder de atração, que é o azul, e também agora o poder de repelir, que é o vermelho. O Toji, ele obviamente não foi aí sem preparo algum. E é por isso que ele então pega aquela mesma arma que ele tinha utilizado para esfaquear a garganta do Gojo e utiliza então para acabar sem problema algum com as técnicas do Gojo. Primeiro que ele pode anular a técnica do ilimitado do Gojo, ele pode acertar ele sem nenhum problema. Ele consegue então saber ali a área de distância, ali, o raio do ataque da técnica de atração, e ele também consegue bloquear o vermelho. Então ele basicamente consegue cauterizar qualquer tipo de técnica, mas ele ainda assim sente uma certa inquietação vindo ali de si mesmo, mas ele mesmo se acalmando, ele diz para si mesmo que está tudo sob controle. Enquanto o Gojo, ele sabe agora, ele já deve ter entendido claramente de que se o Toji estava indo embora, ele infelizmente matou a Amanai. O Gojo que ele acabou meio que se tornando um pouco amigo dela, mas ele ainda assim não se sente com raiva, com vontade de se vingar, ou qualquer tipo de coisa. A única coisa que ele está focado nesse momento é simplesmente lutar. E ele mesmo fala, ao longo do céu e da terra, ele de fato é o mais honrado. Então a luta fica ainda mais insana. O Toji mais uma vez tenta atacar o Gojo, basicamente jogando a lâmina da sua espada na direção dele. Só que ele consegue então ter ali uma certa facilidade agora com essas novas técnicas que ele adquiriu, e é por isso que ele simplesmente utiliza a combinação da atração do azul e do repelir do vermelho para simplesmente criar o ápice de poder ali no clã Gojo. Por mais que o Toji fosse alguém do clã Zenin, ele fosse uma das 3 grandes famílias, ele não sabe exatamente como é que funciona o grande ápice do poder do Gojo, que é a técnica do vazio roxo. E essa inquietação ali que o Toji estava sentindo é porque ele sempre foi alguém sério, ele sempre lutava ali para conseguir dinheiro, ele era basicamente um mercenário. Só que agora ele vê de que por algum motivo ele tá fazendo isso não só pelo dinheiro. Ele vai lá para enfrentar o maior feiticeiro Jujutsu do mundo inteiro também com uma forma de se autoafirmar e basicamente se declarar como sendo alguém forte o suficiente, que mesmo tendo sido rejeitado pelo clã Zenin, mesmo não tendo energia amaldiçoada, ele é sim forte. Só que ainda assim, contra o Gojo, ele é nada. O Gojo agora ele tem total ciência das técnicas e estratégias do Toji, e é basicamente por isso que, utilizando então o vazio roxo, ele simplesmente arranca metade do peito do Toji, o braço dele vai embora. E ele até fala, né, o Toji dizendo ali, meio que já morrendo, dizendo que achou que tinha deixado esse seu orgulho insignificante de lado. Ele até ali não valorizava muito, nem mesmo mais a si mesmo, e muito menos aos outros. Só que ele começa a se questionar de por que ele então queria tanto dinheiro. Talvez lá no fundo, quem sabe, o Toji não fosse uma pessoa tão má assim. O Toji então, por sua vez, como última mensagem ali, ele
fala pro Gojo sobre ele ter um filho que em cerca de 2 a 3 anos viria a ser vendido para o clã Zenin e que o Gojo fizesse o que ele bem entendesse. E esse filho aí do Toji é nada mais nada menos do que o Fushiguro. A gente vê o Fushigorozinho, ele ainda criancinha, encontrando o Gojo, que basicamente daí em diante é ele quem passa a cuidar do Fushiguro para ele se tornar quem ele é hoje. E no fim das contas termina aí o arco. Não foi ali o final esperado, foi uma baita de uma quebra de expectativa. Mas no fim das contas isso daí é só pontezinha pro que ainda vai acontecer muito mais à frente. O próximo arco é ainda mais insano. É um dos melhores arcos de Jujutsu e eu trago, caso vocês queiram, ainda vai ter um pouquinho mais amostra de por que o Geto se tornou um vilão e está fortemente ligado à morte da Amanai. Mas o vídeo já vai acabando por aqui, galerinha. Eu peço então para que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. E então, falou, valeu e fui!